Olá, tudo bem? Joia? Como vocês estão? Vamos começar uma nova aula falando sobre vetores. Vetores. O que são vetores? Vetores são entes matemáticos representados por setas. E eles são compostos por o módulo. O módulo é o valor numérico da grandeza, representado pelo tamanho da seta. Nós temos aqui um vetor AB, cujo o seu módulo é 3 unidades. Lembrando que cada espaço indica uma unidade. Ele é indicado também pela sua direção, é a reta que contém o segmento. Ela pode ser representada pela direção vertical, horizontal ou diagonal. O sentido é caracterizado pela orientação do vetor na reta. Nesse exemplo, nós temos o módulo de 3 unidades, a direção da reta R, ou direção horizontal, e o sentido de A para B, ou para a direita. Em relação à direção, a reta onde o vetor se encontra. A direção ela pode ser diagonal, vertical ou horizontal. Em relação ao sentido, nós temos que verificar a direção. Se a direção é horizontal, ela pode ter o sentido para a esquerda ou sentido para a direita. E quando ela é vertical, ela pode ter o sentido para cima ou sentido para baixo. No caso da direção diagonal, o sentido pode ser analisado através da rosa dos ventos, da orientação da rosa dos ventos. Nós temos a direção nordeste, a direção sudeste, sudoeste ou noroeste. Em relação ao vetor, nós podemos ter a característica do vetor seno oposto. O vetor oposto é aquele que possui o mesmo módulo, ou seja, ele tem o mesmo tamanho da reta, ele tem a mesma direção, no caso aqui a direção diagonal, mas ele tem sentido oposto. Então nós temos o vetor A e o seu vetor oposto. Quando nós temos aqui 3 vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Cada vetor tem o seu início e o seu fim. O vetor A tem o início nesse ponto e o final nesse ponto. E quando nós queremos fazer a somatória desses 3 vetores, a operação A mais B mais C, nós iremos utilizar o método da poligonal. Primeiramente, colocamos o vetor A do jeito que ele está, com a sua direção, o seu sentido e o seu tamanho. Nesse caso, o vetor A ele tem direção horizontal, sentido para a direita, e nós temos o seu módulo. Quando eu faço a operação A mais B mais C, eu tenho o início do vetor e o final do vetor. Quando eu pego o vetor B, eu ligo aqui no final do vetor A. Vamos conferir? Então, eu tenho o vetor A mais o vetor B. No final do vetor A, eu ligo o início do vetor B. A mesma coisa vai acontecer com o vetor C. No final do vetor B, eu ligo o início do vetor C. Eu tenho esse vetor A, mais esse vetor B, mais esse vetor C. Eu posso fechar uma figura geométrica aqui, através do método da poligonal. Esse vetor vai ser o nosso vetor chamado resultante. Esse vetor é caracterizado por quê? Ele sai do início do vetor A e vai no final do vetor C. O vetor A mais o vetor B mais o vetor C é caracterizado pelo vetor resultante. É como se esses 3 vetores fossem substituídos somente por esse vetor. Então, a operação A mais B mais C, eu posso ter esse vetor resultante. Quando eu tenho 2 vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu vou fazer a operação A mais B. Como é feito? Eu coloco o vetor A, no final do vetor A eu coloco o início do vetor B. Eu tenho a operação A mais B. E o seu vetor resultante, eu saí desse ponto e cheguei nesse ponto. É o meu vetor resultante. É o início do vetor A até o final do vetor B. Eu saí desse percurso e fui até esse percurso. Como que é calculado o módulo? Eu vou ter um vetor resultante que é, como o vetor A tem 4 unidades e o vetor B tem 3 unidades, quando eu faço a soma, dá 7 unidades. Um exemplo que tem aqui, nós podemos imaginar um lutador de boxe. Posso somar a velocidade do tronco da pessoa mais a velocidade do braço. Eu vou ter uma velocidade maior. Ou seja, isso vai ser desastroso para a outra pessoa, porque vai doer.
porque eu estou somando tanto a velocidade do tronco como a velocidade do braço, que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu vou ter um vetor maior, com uma força aplicada maior. Beleza, pessoal? E quando eu faço a somatória de dois vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu tenho o vetor A com 4 unidades e o vetor B com 3 unidades. Quando eu faço A mais B, eu coloco o vetor A. No final do vetor A, eu coloco o início do vetor B. Eu tenho esse vetor para cá. Quando eu faço A mais B, vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu vou ter uma operação. Eu estou tirando um vetor do outro. E o que sobra é o meu vetor resultante. O meu vetor resultante ele vai ser direção horizontal, sentido para a direita, e o seu módulo. O módulo vai ser a diferença, porque eu estou pegando dois vetores de mesma direção e sentidos contrários. E vou ter a somatória de um vetor. O vetor resultante é do ponto onde eu saí até onde eu cheguei. Então esse é meu vetor resultante, que é o percurso percorrido. Beleza, galera? Tudo bem? E quando eu pego dois vetores, um com direções diferentes, eu tenho o vetor A mais o vetor B. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer através do método do paralelograma, no qual eu coloco o vetor A nesse ponto e no início do vetor A eu coloco o vetor B. E eu vou ter um vetor resultante aqui. Lembrando que aqui tem um ângulo de 90 graus, então eu posso fazer, através do teorema de Pitágoras, calcular o módulo do vetor resultante. Mas eu também posso fazer através do método da poligonal. Vamos lembrar como é o método poligonal? Eu tenho o vetor A, no final do vetor A eu coloco o início do meu vetor B. Então eu vou ter a operação A mais B. E qual que é a minha resultante? Minha resultante é sempre o vetor que sai do ponto onde eu comecei e vai até o ponto onde eu terminei. Então, o meu vetor resultante. Esse vetor resultante ele vai ser calculado através do teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza, galera? Tudo bom? Vamos partir para a próxima agora. Está terminando, ó. Nós temos as grandezas físicas, que elas podem ser escalares ou vetoriais. A grandeza escalar ela é definida por um valor numérico e uma unidade de medida. Somente isso te basta, não precisa de mais nada. Quais são as grandezas escalares que nós conhecemos? Nós temos o tempo, a massa, o comprimento, o trabalho, a temperatura. Essas são grandezas escalares. Temos as grandezas vetoriais. São as grandezas que são definidas por um módulo, o tamanho, a sua direção e o seu sentido. Um exemplo, velocidade. Eu posso sair de um ponto, por exemplo, eu estou aqui em São Gonçalo, Sapucaí, pego a rodovia Fernão Dias. Eu posso ir para dois caminhos, ou eu posso ir para Varginha, ou eu posso ir para Pouso Alegre. Então, isso são direções e sentidos diferentes. Não basta eu só falar para você, a minha velocidade é 100 km por hora, mas para qual local, qual direção e sentido eu estou indo? Então, isso são grandezas vetoriais, que para definir essas grandezas nós precisamos do módulo, da direção e do sentido. Essas grandezas são a velocidade, a força, o campo magnético, o deslocamento e a aceleração. Beleza, pessoal? Tudo bem? Muito obrigado. Essa foi a aula sobre vetores.